Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao Loteamento, Desenvolvimento e Masterplan. O curso completo foi feito assim com muito carinho e dedicação no detalhe para cada um que está aqui. Meu nome é Regiane Rageldes, sou empresária, pode botar a década aí, investidora e muito apaixonada em transformar terrenos comuns em empreendimentos extraordinários e altamente lucrativos, ok? Então vamos aí num passo a passo prático para que vocês aprendam exatamente o que fazer e também o que evitar em cada etapa de um loteamento, um desenvolvimento imobiliário ou mesmo um master plan, beleza? Então preparem aí, meu povo, o caderno, abram a planilha, ajusta o foco, que hoje a sua visão sobre o mercado imobiliário vai mudar. E vamos juntos para a nossa próxima aula, onde eu vou te mostrar o que é loteamento e por que ele ainda é um dos negócios mais lucrativos do mercado. Aperta o play, minha gente. Vamos começar. Pessoal, e se eu dissesse para vocês que existe um modelo de negócio que transforma terra bruta em um ativo altamente valorizado e que ainda hoje é um dos mais rentáveis no mercado imobiliário? Vocês acreditariam? Pois é, esse modelo existe e ele se chama loteamento. E não é moda passageira, minha gente. Ele existe há décadas, já enriqueceu muita gente e continua sendo uma das formas mais seguras e lucrativas de investir e empreender no setor. De forma prática, o que é um loteamento? Nada mais é do que dividir uma grande área de terra em vários lotes individuais, prontos para serem vendidos, geralmente com toda a infraestrutura básica ali instalada, como rua, asfalto, energia, água e drenagem. A mágica ela vai acontecer porque você compra em área grande e barata e vende em partes menores e mais caras. O clássico, famoso, compra no atacado e vende no varejo? É exatamente isso, minha gente. Então, só que no mundo dos imóveis, onde a valorização ela é sempre muito mais expressiva e demandada também, tá? Vamos pegar um exemplo real aqui com número, né? Imagina que vocês vão comprar um terreno por 2 milhões. Ele tem 50 mil metros quadrados. Aí você vai investir mais 150 por metro para fazer infraestrutura, licença, né? E no final vai vender cada metro a R$ 500. Qual que foi o resultado? Você fez um lucro que pode superar muitas vezes mais do que 100% do investimento inicial e em um prazo muito menor do que se você estivesse construindo um prédio, por exemplo. Então, por que que ainda é tão lucrativo hoje? Primeiro, alta demanda. As cidades, elas crescem. As famílias buscam espaço e qualidade de vida, tá? Segundo, menor risco construtivo. Diferente de um vertical, né, os prédios, você não depende de anos de obras, certo? Terceiro, retorno mais rápido. Você pode vender em fases e reinvestir o lucro enquanto ainda executa o projeto. Quarto, flexibilidade de público, desde lote popular até lote em condomínio fechado de alto padrão. Então, o que vai fazer essa escolha? A região, a demanda da área, né? O que tem ali em volta. Então, você vai poder trabalhar em vários nichos, dependendo da oportunidade que te apareça para comprar. É mais flexível, certo? Então, quando eu falo em que loteamento, minha gente, é poderoso, é porque ele permite que você construa riqueza com estratégia e não apenas com sorte, né? Você tem possibilidades. E ao longo das próximas aulas, a gente vai ver o passo a passo para transformar um terreno cru em um empreendimento valorizado e vendável, sem cair nas armadilhas que travam aí muitos iniciantes, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a diferença entre loteamento, desmembramento e condomínio de lotes, porque entender essas distinções é o que vai te impedir de já errar na largada. Aguardo vocês na próxima aula. Pessoal, vamos continuando aqui. Nessa aula, vamos falar sobre diferença entre loteamento, desmembramento e condomínio de lotes. Essa aula é muito sobre o óbvio tem que ser dito.
Sabe aquele ditado, a perfeição reside no detalhe? Pois é. No mercado imobiliário, confundir loteamento, desmembramento e condomínio de lote pode te custar caro, muito caro. Então, hoje eu vou te explicar as diferenças de forma muito simples, prática e sem aquele juridiquês todo, tá? Loteamento, vamos lá. É quando você vai dividir uma grande área em vários lotes e criar vias públicas novas, ruas, calçadas, espaços institucionais, ok? A prefeitura ela passa a receber essas áreas como públicas e você entrega toda a infraestrutura básica. Vamos dar um exemplo? Você tem uma fazenda de 10 hectares ali na área urbana. Aprova um projeto de loteamento, abre rua, instala iluminação e vende os lotes individuais, ok? Loteamento. Desmembramento. O desmembramento ele é mais simples. Você divide um terreno em partes menores, mas sem abrir novas ruas. Ele vai funcionar quando o imóvel já está em uma área com vias e infraestrutura existente. Exemplo, você tem um terreno de esquina, por exemplo, de 1.200 metros quadrados, numa área residencial. Divide esses dois lotes em 600 metros quadrados cada, mantendo o acesso pela rua já existente. Isso é desmembramento, certo? Terceiro, condomínio de lote. Aqui a área ela é privada e não vai haver doação de via para o município. Você cria a rua interna, a área de lazer, portaria, tudo é de uso exclusivo dos proprietários e mantido pelo condomínio. Então, vocês, por exemplo, fazem um loteamento fechado de alto padrão, com piscina, salão de festa e segurança 24 horas. É tudo ali particular, ok? Resumo rápido: loteamento, vocês vão criar ruas públicas novas. Desmembramento, vai dividir sem abrir rua. Condomínio de lote, cria rua privada sem áreas comuns. Então, alerta importante. Lembre que eu comecei essa aula falando que o óbvio tem que ser dito? Por quê? Porque eu já vi empreendedores perderem mais de ano de trâmite só porque tentaram aprovar como desmembramento algo que era na prática um loteamento e vice-versa, tá? Então, não pode confundir esses conceitos, porque senão eles vão fazer vocês errarem na hora de pedir a aprovação do projeto, ok? Então, agora que vocês já entenderam essa diferença, aí vamos poder conversar ali com os engenheiros, arquitetos e órgãos públicos com muito mais segurança. Na próxima aula eu vou te mostrar o passo a passo da legalização do zoneamento ao cartório. Aí sim você vai entender onde muitos empreendedores travam e como acelerar esse processo, tá bom? Até, aguardo vocês. Pessoal, vamos começar essa aula e vamos começar ela dizendo que se tem um lugar onde muitos empreendedores travam e onde o relógio e o bolso não para, é na parte de legalização do empreendimento, hein? Então, hoje eu vou te levar pelo passo a passo do zoneamento ao registro em cartório e vamos contar os atalhos e armadilhas desse caminho, tá bom? Vamos começar falando sobre zoneamento e viabilidade. Então, minha gente, antes de vocês sonharem com vendas, vocês precisam saber o que pode e o que não pode fazer na área em questão, tá? É aqui que vocês vão consultar o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo do município. Vamos pegar um exemplo? O investidor ele quer fazer um condomínio fechado. Mas aí a área, ela estava em zona de proteção ambiental e teve que mudar o projeto inteiro para algo rural e esse cara vai perder aí uns 8 meses, tá? Então, sempre faça um estudo de viabilidade urbanística antes de assinar qualquer contrato de compra, porque isso vai evitar surpresa e vai dar força na negociação. De novo, minha gente, não assina nenhum contrato de compra sem saber o estudo de viabilidade urbanística, para então, né, entender se a viabilidade está em conformidade com o que vocês precisam, tá? Feita essa parte, a gente vai para licenciamento ambiental.
Dependendo do porte do empreendimento, vai ser exigido de vocês um licenciamento ambiental. Para loteamentos de grandes portes, geralmente é necessário o estudo de impacto de vizinhança e, às vezes, o estudo de impacto ambiental. Problema comum: os empreendedores eles subestimam os prazos. Um estudo de impacto de vizinhança e um estudo de impacto ambiental, pessoal, pode levar de 6 a 12 meses para aprovação. Então, se você delonga muito para iniciar essa etapa, às vezes você vai perder um ano ali, só nisso, tá? Feita essa parte do licenciamento, tem a parte de projeto urbanístico. Aqui, o engenheiro ou o arquiteto que desenha vai fazer as ruas, as quadras, os lotes, as áreas verdes, áreas institucionais. Ele vai seguir o projeto ali, os parâmetros do município e da legislação atual. Muito importante que seja um bom profissional, porque não é só seguir regra, né, gente? Tem que saber usar aquilo a favor do empreendimento. Ele tem que ter um olhar comercial ali já tem que ser um profissional que ele já entenda do mercado e consiga saber como otimizar esse projeto internamente, pensando que futuramente ele vai ser vendido, tá? Então, tem que ser alguém com expertise. Depois dessa parte, a gente vai para aprovação na prefeitura. Então, você vai protocolar o projeto urbanístico e todos os documentos exigidos. Quais são esses documentos exigidos? Memorial descritivo, matrícula atualizada do terreno, ART, RRT dos responsáveis técnicos, certidões negativas. Vamos abrir um parênteses nessa certidão negativa. Uma matrícula desatualizada, ela pode travar o processo por semanas. Então, toda vez que vocês forem atualizar, né, antes de entrar lá com o protocolo, deixa todas essas certidões negativas atualizadas, tá? Então, atualiza sempre antes de entrar com o protocolo, ok? Registro no cartório de imóveis. Após a aprovação lá na prefeitura, você leva o projeto para registro no cartório. É aqui que o loteamento passa a existir oficialmente. Cada lote vai receber sua matrícula individual. Aqui também a certidão de matrícula tem que estar atualizada. Então, já entra com o processo todo organizadinho, tá bom? Sem isso, você não pode vender de forma legal. É aqui que você vai pegar as matrículas. Tem a parte muito importante também que é a comunicação em marketing. Enquanto você cuida da legalização, você já vai trabalhando a pré-divulgação. Porque quando o registro sair, você já está pronto para lançar. Você não precisa fazer isso tudo, né? Para depois começar a pensar no lançamento. Você pode ir fazendo 2 vias separadas, certo? E aí vai embalando o produto, né? A gente chama de embalar o produto. Vai embalando o produto e a hora que ele estiver legalizado, os seus players de comunicação, eles já vão estar cientes do que vai acontecer, onde é a área. Só não vai poder dizer o nome do produto ainda, porque ainda não saiu a matrícula. Mas já vai estar todo embalado, entendido e já aquecendo ali o público e os compradores, né? O mercado já vai ter recebido, quem vai trabalhar. Então, essa parte ela é muito importante também, ok? Então, legalizar um loteamento não é só cumprir burocracia, minha gente, é transformar um pedaço de terra em um produto vendável e valorizado e desejado, tá? Então, quem entende esse processo, ele acelera o tempo de retorno, evita prejuízo e fica lá evitando retrabalhos o tempo inteiro, ok? Na próxima aula, a gente vai falar sobre custos invisíveis de um loteamento. Aqueles que quase ninguém conta, mas que pode consumir boa parte do seu lucro se você nos preparar, é bem esse que a gente vai conversar, tá bom? Até lá, eu aguardo vocês. Pessoal, entramos na nossa próxima aula e hoje vamos abrir a caixa preta das licenças e dos custos invisíveis. Vamos começar, minha gente? Vamos falar sobre as licenças essenciais. Vamos pegar tipo um guia completo e prático? Primeira, a licença prévia, a LP, ela entra na fase ali do planejamento inicial, antes de você comprar ou assinar o compromisso do terreno, certo? Qual que é o prazo médio dela? Vai depender muito do município e do órgão ambiental, mas gera em torno de 4 a 12 meses. É muito importante, porque você viu que tem às vezes ali uma janela muito longa, até de 1 ano.
O custo dela, médio, que vai incluir desde estudos ambientais, levantamentos topográficos, geotécnicos, pode variar de 15 a 80 mil, certo? Qual que é o erro mais comum? Comprar terreno sem estudo prévio de viabilidade ambiental. Por quê? Vocês viram que vocês vão levar muito tempo aqui e vai também demandar dinheiro. E aí pensa se no final disso você descobrir que não tem viabilidade, tá? Então tem que ser antes, né? Então antes você vai fazer um estudo ambiental simplificado antes de comprar, né? E vai verificar as restrições no plano diretor e mapa de APP. Combinado? A gente já falou muito sobre isso. Próximo, licença de instalação, que é a LI. Ela vai entrar ali na fase após a aprovação do projeto urbanístico e obtenção ali da licença prévia. O prazo dela é de uns 3 a 6 meses. E aí os custos vai ser em torno de projeto executivo, RT, taxa da prefeitura. Vai estar ali na casa de 20 a 150 mil. Vai depender muito do tipo de projeto que você vai estar tocando. Então, vocês viram que aqui é entre a licença prévia e a licença de instalação, vocês podem ter uma janela aí, às vezes, até de 1 ano e meio. E os gastos também são mais robustos, né? Custo médio ali da licença prévia de 15 a uns 80 mil, e aqui da licença de instalação de 20 a 150 mil. Então, exige ali uma atenção maior. Erro muito comum: iniciar a obra sem licença de instalação. Minha gente, dá multa e dá embargo. Não faço. Tem que protocolar o projeto completo, assinado por engenheiro habilitado, com todos os memoriais técnicos. Não pula etapa, tá? Depois tem a licença de operação, que ela é na fase ali de finalização da infraestrutura. Ela é feita para liberar o registro no cartório. O prazo médio dela vai estar em torno de 2 a 4 meses. E as custas dela, que vão ser em relação a vistorias, relatórios técnicos, vão estar em cerca de 5 a 30 mil, tá bom? Qual que é o erro mais comum aqui na licença de operação? Não cumprir exatamente o que foi aprovado no projeto. Não inventa moda, gente. Se tá lá falando que é para usar o material X, é o material X que você vai usar. Não destoa, tá bom? Então, documentar toda a obra com as fotos e notas fiscais. Se tiver jeito, mantém o engenheiro responsável do início ao fim. Faz o diário de obra. Muito importante. Temos também os alvarás complementares. É aquele movimento de terra, terraplanagem, construção de muro. Ele entra ali na fase que pode ser solicitado junto com a sua LI, a licença de instalação, por exemplo, ou separado, vai depender do município. Se o seu município permitir ser junto, já dá a celeridade, já começa. O prazo dele é de 15 a 60 dias. O custo médio dele vai ser ali de 2 a 10 mil. Erro comum, minha gente. Iniciar a movimentação sem alvará, mas isso é comum mesmo. Dá multa e dá embargo imediato. Começa a protocolar antes mesmo de você mobilizar a equipe lá no canteiro de obra. Isso é rápido, esse é mais barato. Então já tira lá seus alvarás complementares, porque a hora que chegar na época você já está tudo certinho, já pode iniciar e não vai correr nenhum tipo de risco, ok? Dito isto, vamos seguir. Existem os tais custos invisíveis. O que são eles? Por exemplo, pode ocorrer compensações ambientais inesperadas. Eles podem exigir ali plantio de árvores nativas ou criação de área de preservação. Isso vai ter um impacto financeiro. Como que evita? Fazendo estudo ambiental detalhado já lá no início, lá na LP, lá na licença prévia. Lembra? Antes de comprar, né? Bem lá, certo? Outro custo invisível que pode ocorrer é ajuste de drenagem exigidos em vistorias. Por exemplo, vir uma tubulação maior que a prevista. Isso pode impactar muito, tá? Pode dobrar o custo da sua drenagem. Então, como que você evita isso? Fazendo cálculos hidráulicos, né? Por um profissional bom, assinado e revisado antes da sua licença de instalação. Combinado?
Outro custo invisível que pode ocorrer: taxas extras para liberação de ligação de água e energia, né? É um impacto ali que pode ser de 1.000 a 5.000 por lote, né? Como que você evita? Já negocia com a concessionária lá na fase do projeto, certo? E tem ainda custos financeiros por atraso de licença. E vocês, meus alunos, não vão fazer isso, mas os outros fazem, né? Que vai impactar mês a mês. Cada mês parado é um custo fixo mais perda de receita. Então, como que vocês vão evitar? Cronograma com folga e protocolo simultâneo de documentos. Pessoal, para esses custos invisíveis que a gente vai ali ao máximo tentar não ter, mas vamos pensar que às vezes vai ter alguma coisa, deixa uma margem de 10 a 15% de folga no seu orçamento, tá? Porque aí vocês ficam ali contemplados. Mas a ideia é vocês fazer um estudo, um mapeamento do início ao fim para não ter esse tipo de gasto. Fica só lá reservado já. Então, monta um mapa visual mesmo das licenças, cria os orçamentos com as colunas exclusivas para imprevistos legais, né? Já faz ali determinação de quem que vai ser o seu engenheiro, já cria tudo, ok? No loteamento, licença é igual chave. Se você não tiver todas, minha gente, a porta não abre, tá? Então, cada mês perdido em aprovação é dinheiro que você nunca mais vai recuperar, né? E agora você já sabe quanto pedir, quanto vai custar, e o que pode dar errado. Então, vocês já estão assim na frente de 80% do mercado. Fiquem em paz, tá bom? Finalizada essa aula, eu aguardo vocês na próxima. Um abraço. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai colocar a calculadora na mesa. Eu vou te mostrar na prática quanto que custa para fazer um loteamento e como você calcula o custo por metro quadrado para vocês já tomarem as decisões aí de vocês seguras e evitarem prejuízo e já saberem também qual que vai ser o lucro, ok? Essa é a aula de abrir os números e serem estratégicos. Vamos lá. Primeiro passo: saber o tamanho do terreno e a taxa de aproveitamento. O que significa? Tem que começar a saber na área total do terreno de vocês e a área aproveitável para venda. O que é essa área aproveitável para venda? É descontar ali as áreas para ruas, áreas verdes e institucionais exigidas por lei, certo? Vamos para um exemplo prático? Supondo que a gente tem um terreno aí de 50.000 metros quadrados. O aproveitamento médio vai ser de 65%. Se eu fizer essa conta, 65% de 50.000 metros quadrados, vai dar 32.500 metros quadrados vendáveis, certo? Aqui eu consegui ter minha taxa de aproveitamento. Depois disso, nós vamos ali para os chamados grandes blocos de custo. O que são esses grandes blocos de custos? Compra do terreno, infraestrutura, taxas e licenças, marketing e vendas e tal dos custos invisíveis, tá? A compra do terreno, minha gente, o que eu tenho para dizer para vocês é: primeiro, não compre um terreno sem saber tudo, né? Aquilo que a gente já conversou. E segundo, tem que negociar muito bem. A gente já começa ali ganhando na compra mesmo, certo? A parte da infraestrutura é aquilo que você vai ter que fazer: asfalto, meio-fio, drenagem, redes de água e energia. Em média, o mercado, se fosse a gente colocar ali preço, vai estar entre 120 a 200 reais por metro quadrado vendável, tá? Taxas e licenças, que é LP, LI, LO, alvarás e registros, né? O custo vai variar, mas calcula-se de 2 a 5% do valor total da obra, tá? Marketing e vendas, que é campanha, equipe, estandes, né? Você vai gastar ali de 100 a 150 mil para lançamentos menores ou uns 3% do faturamento previsto, combinado? E os custos invisíveis, a gente até falou sobre isso, que são consultorias, revisões de projetos, licenças extras, custos jurídicos e imprevistos, né? Você vai reservar ali de 10 até 15% do seu orçamento total, certo? Dito isso, a gente vai para como calcular o custo por metro quadrado. Mas antes da gente fazer esse cálculo, eu vou ensinar vocês cada um. Então, vamos lá, pra vocês saberem calcular. Primeiro, terreno. A gente vai colocar aqui que o nosso terreno é um terreno de 50.000 metros quadrados e que ele custou 2 milhões, ok? Então, esse é o número.
Então, a gente vai pegar um terreno de 50 mil metros quadrados e que ele custou 2 milhões. Infraestrutura. Como que a gente faz o cálculo da infraestrutura? Lembra que a gente colocou lá que o cálculo da infraestrutura ela vai estar na casa de 150 a 200 por metro quadrado, vendável? Não é a área do terreno, tá? Então, a gente vai pôr aqui 150. Como que a gente calcula? Nosso terreno não é 50 mil metros quadrados? A gente vai pegar 65% de 50 mil metros quadrados. Lembra que a gente tem que pegar aquela taxa, né, para fazer o vendável? Então, 65% de 50 mil metros quadrados é 32.500, certo? Esse 150, que é a estimativa da infraestrutura, lembra que eu falei de 150 a 200? Eu vou aplicar ele sobre essa área vendável, não sobre os 50 mil metros quadrados, e sim sobre os 32.500. Então, qual que é o cálculo da estrutura? 32.500 metros quadrados, que foi os 65% vezes os 50 mil metros quadrados, multiplicado pelo valor vendável da infraestrutura que a gente está colocando aqui, R$ 150. Quando eu fizer esse cálculo, vai dar 4.875.000. Vai gravando. Depois a gente vai fazer o cálculo de taxas e licenças. A gente vai gastar ali, lembra, de 2 a 5%, né, do valor da obra. Então a gente vai estimar aqui R$ 200.000. Esse valor ele pode incluir LP, LI, LO, alvará, registro de loteamento, taxas ambientais e por aí vai, tá? Depois a gente vai fazer também o cálculo de marketing e vendas. O que é esse cálculo de marketing e vendas? É a estimativa para um loteamento de porte médio, incluindo campanha, equipe, de venda e estrutura de lançamento também, tá? Equivale a cerca de 3% do faturamento estimado ou um valor fixo, dependendo da estratégia de vocês. Vou colocar aqui 150 mil, ok? Esse para o marketing e vendas. E aí os custos invisíveis. A gente lembra que falamos sobre 10 a 15% para esses custos invisíveis? Eu vou colocar 10%. Como que eu chego nesse valor? Eu vou fazer um subtotal antes, para vocês entenderem. Eu vou pegar o terreno, que é 2 milhões, lembra? Mais a infraestrutura, nós calculamos a infraestrutura. A gente pegou aqui 60%, 65% de 50 mil, que deu 32.500, e multiplicamos por R$ 150, que é o valor que a gente estava calculando para a infraestrutura, e deu 4.875.000, certo? Então, aqui para os custos invisíveis. Terreno, 2 milhões, infraestrutura, 4.875.000. A gente colocou para taxas 200 mil, certo? E marketing, 150 mil, ok? Quando a gente somar isso tudo, terreno mais infraestrutura, mais taxa, mais marketing, vai dar 7.225.000. O custo invisível, lembra que nós falamos que é de 10 a 15%? Aqui a gente colocou 10%. Então, 10% de 7.225.000, a gente está falando de 722.500 para os custos invisíveis, tá? Então, custo total do projeto, você vai somar tudo. 2 milhões do terreno, 4.875.000 para infraestrutura, 200 mil para taxa, 150 mil para marketing, 722.500 para custos invisíveis. Isso tudo deu R$ 7.947.500. Tendo todos esses dados em mãos, a gente faz aqui a nosso custo por metro quadrado vendável. Qual que é a fórmula, minha gente? Anota aí. Custo por metro quadrado é igual custo total do projeto dividido pela área vendável, ok? Custo por metro quadrado é igual custo total do projeto dividido pela área vendável. Então, vamos aplicar? Quanto que deu o nosso custo total do projeto? R$ 7.947.500. Qual que é a nossa área vendável? Lembra? 65% de 50 mil metros quadrados é 32.500. Então, vou pegar 7.947.500 e vou dividir por 32.500 metros quadrados. Se fizerem as contas aí, vai chegar no número de R$ 244,53 por metro quadrado. Então, o custo por metro quadrado, né, vendável é R$ 244,53 metro quadrado, ok? Vocês estão junto comigo aqui? Tá indo tudo bem?
Definindo o preço de venda, vou arredondar, né? Então, 244 por metro quadrado ou 245. Se o custo é 244 por metro quadrado e você quer 100% de margem bruta, preço de venda-alvo, o dobro, 488 por metro quadrado. Aí o que vocês vão ver? O mercado aceita? Vocês vão comparar com preços praticados em loteamentos similares, entendeu? Se não aceitar, ajusta sua margem. Aí vocês vão ter ali o número mesmo real para vocês brincarem de forma sensata, né? Para ver quanto que vocês vão conseguir de margem bruta, ok? Erros comuns, minha gente. Esquecer de incluir custos invisíveis. Aqui na nossa formulazinha a gente colocou, né? Superestimar o aproveitamento do terreno. Não, coloca lá os 65. Né? Superestimar prazos também de aprovação e deixar capital parado. Não deixa. Né? Se tem o capital lá, já vai deixando ele investido. Tem aqueles investimentos que você pode dar baixa, né? Diária ou muito rápida, deixa lá, não deixa dinheiro parado, não, né? E precificar sem considerar ajuste de custas durante a obra. É claro que as coisas vão mudar. Por isso que você tem que ter ali a taxa do invisível, tá? Então, dica de ouro para vocês, minha gente. Sempre trabalhe com um cenário pessimista e um otimista para saber até onde você pode ir sem perder o dinheiro de vocês. Combinado? Agora vocês já sabem exatamente como calcular o custo por metro quadrado do seu loteamento e entender o impacto disso na precificação e no lucro final. Sendo assim, minha gente, eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço. Continuemos, pessoal. Agora que nós já entendemos quanto custa fazer um loteamento e como calcular o custo por metro quadrado, chegou a hora de falarmos sobre a parte que mais dá dor de cabeça no dia a dia, a tal da infraestrutura. É aqui, minha gente, que o loteador ele vai se diferenciar, tá? Vou te mostrar ponto a ponto como planejar cada item, asfalto, água, energia, drenagem, né? Sem cair lá naquelas armadilhas que já travaram muitos projetos no mercado. Vem comigo, vamos começar? Primeiro, asfalto. O que é exigido? Geralmente, vias principais com asfalto e secundárias com pavimentação simples, mas depende do município. Tem que ter o estudo prévio, ok? Vou dar um exemplo real. Supondo que vocês não fizeram um estudo prévio. A prefeitura vai exigir 6 metros de largura asfaltada e você projetou 7. Ao tanto de custo que vai subir por metro linear sem necessidade. Entendeu? Então façam ali o estudo certinho. Erro comum: não prevê a compactação do solo. Resultado: o asfalto racha em 2 anos. O cliente reclama e a prefeitura cobra manutenção. É um absurdo isso. É um absurdo, mas é um absurdo recorrente. Então, eu tenho que falar para vocês. O óbvio, de novo, tem que ser dito, né? Como resolver? Contratar topógrafo e engenheiro para projeto de solo antes de lançar. Combinado? Próximo, água. O que a lei pede? Ligação ao sistema público ou, se não houver, sistema próprio com poço artesiano mais reservatório. Que eu já vi acontecer. Alguns loteamentos só foram aprovados após o loteador construir a caixa d'água do bairro inteiro. É um custo muito alto. Erro: acreditar que a companhia de saneamento vai arcar com a obra. Minha gente, normalmente ela só assume a operação depois que o loteador entrega pronto. Entendeu? Então, resolver orçar o sistema completo antes de protocolar o projeto. Não pode ir no achismo, tem que ter certeza. Terceiro item, energia. Qual que é a exigência? Rede elétrica, pode ser subterrânea ou aérea, conforme zoneamento e padrão do município. Tem que olhar. Erro comum: não conversar com a concessionária no início. Muitos projetos atrasam porque o transformador não foi previsto, certo? Como resolver? Marcar reunião técnica com a concessionária logo após a aprovação inicial da prefeitura. Entenderam? Próximo, drenagem. Qual que é a importância? Evitar alagamentos, erosões e problemas judiciais com moradores.
Exemplo, o loteador vai lá e economiza no sistema de drenagem, e o loteamento vira alvo de ação civil pública por alargar bairros vizinhos, ou por não funcionar de maneira correta, né, no dia a dia ali do próprio loteamento. Então, qual que é o erro comum? Achar que boca de lobo é suficiente. Em terrenos inclinados, pessoal, precisa de galeria pluvial dimensionada, ok? Vamos resolver estudo hidrológico detalhado desde o projeto urbanístico. Combinados? Custos e planejamento. Regra prática. Infraestrutura representa de 60% a 70% do custo do loteamento. Inclusive, na nossa continha lá, a gente usou 65%. Lembra? Dica: sempre pedir pelo menos 2 orçamentos diferentes para cada etapa: asfalto, drenagem, energia e água. Eu gosto de 3. 3 orçamentos. Exemplo real de erro caro: loteador fecha contrato sem planilha detalhada. Se não tiver planilha detalhada, você vai ter problema na execução. Então, vai ter empreiteira ali, por exemplo, que pegou material mais fino do que o previsto. O que vai acontecer? Vai ter que refazer parte da obra. Retrabalho custa-se e custa-se muito, tá bom? Então, infraestrutura, pessoal, é onde o loteador amador quebra e o profissional se destaca. Quem domina essa arte aí da parte da entrega de qualidade vai ganhar respeito da prefeitura e confiança do comprador, ok? Não é investimento alto, é necessidade, é o básico sendo feito. É justamente isso que garante a valorização do metro quadrado lá na frente, ok? Finalizamos nossa aula, vamos para a próxima e eu te aguardo lá. Até! Planejamento pronto, infraestrutura no caminho e agora chega a parte que todo mundo gosta: vender. Vender e colocar dinheiro no bolso. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos a nossa próxima aula. Só que vender lote, pessoal, não é simplesmente abrir as porteiras e anunciar. Existe toda uma estratégia por trás e quem domina as fases de venda consegue não só esgotar mais rápido os lotes, mas também valorizar o metro quadrado em cada etapa. Combinado? Vamos começar? Vem comigo. Primeiro, aquele momento que a gente fala que é o aquecimento do mercado. A famosa pré-venda, os pré-lançamentos. Qual que é o objetivo? Criar desejo e percepção do seu objeto ali de venda. Uma percepção de exclusividade, a força mesmo da sua mercadoria, ok? Qual que é a estratégia prática? Eventos. Vão fazer eventos com corretores, vão criar ali uma força de imobiliárias parceiras, comunicação, né? Anúncios digitais segmentados, cadastro de interessados. Você tem que ser visto. Você tem que ser visto pelo público, né? E você tem que ser visto por quem vai fazer ali a intermediação. Muito importante essas parcerias, tá? Vamos pegar um exemplo real? Um loteamento anunciado como pré-venda exclusiva para convidados. Clientes sentem a urgência e vão ali comprar com um valor diferenciado, ok? Então tem que ter esses momentos. As faladas rodadas de negócio, tem também o momento prêmio, o dia X, tudo, então vai muito das estratégias aí, mas tem que ter, tá? Depois da pré-venda, a gente tem ali, que é o pré-lançamento, o próprio lançamento em si, que é a primeira fase de vendas mesmo, né? Então, é aquele momento onde o preço vai ser mais baixo. Geralmente, o metro quadrado aqui tem que ser menor do que mais para frente, para fazer sentido para o cliente que está chegando primeiro, certo? Então, se está vendendo ali a R$ 400 reais o metro quadrado no lançamento, esse mesmo loteamento, mais para frente eu tenho que ir subindo e você tem que ir comunicando isso, né? Vendeu o tanto lá que vocês acharam que tinha que vender, tem que colocar, depois tem que já anunciar que a tabela virou, contar isso para os clientes que compraram, para eles saberem que eles já canetaram lá a compra e já ganharam 2, 3% de valorização, tá? Erro comum, queimar todo o estoque no lançamento. É bom, assim, visualmente, você fala, nossa, vendi tudo no lançamento, mas isso trava muita valorização,
Porque a gente sabe que da hora assim, você está vendendo a ideia, depois essa ideia ela vai virar real, vai passar por toda a infraestrutura, vai ter as custas, né? E vai ter a valorização ali mês a mês. Se você não tem mais nenhum estoque, você não consegue vender com essa valorização. Fase intermediária, que é a correção de preço. O que acontece? Conforme a infraestrutura ela vai avançando, vai fazendo ali asfalto, instalando energia, o lote ele vai ganhando credibilidade. As pessoas vão vendo a obra de fato ocorrendo. Então tem que aumentar em cada fase ali mais ou menos de 10 a 15%. Por isso que é importante ter um estoque para você ir ganhando dinheiro nessas etapas também. Então, se o loteador ele segurou ali um estoque, uns 30%, e foi liberando após o início do asfalto, após o início de colocar energia, né? Ele vai pegando toda essa valorização, certo? Fase final. É o que sobra, né? Então, geralmente, qual que é o erro comum? Deixar lotes ruins para o fim. Não. Separa ali uma safra premium, né? Deixa uns lotes de esquina, frente para a área verde, né? Ou numa quadra que você entendeu que tem ali uma alta demanda, porque nesse momento vai ter valorizado muitas vezes até 50%, vai estar pronto. E aí já vai ser um objeto de desejo real e também vai atingir aquele nicho de pessoas que já querem comprar para construir, né? E você vai ter ali opções. E são pessoas que pagam mais caro, certo? Como valorizar o metro quadrado em cada fase? Vocês têm que conectar com infraestrutura, anunciar cada entrega como conquista. Não é ir lá e construir silenciosamente, não. Agora com a energia instalada, asfalto em andamento, então tem que fazer aquele cronograma de obra com marketing mesmo, mostrando como que está o andamento, né? E vendi muito bem no lançamento. Aí pronto, acabou, não precisa de mais nada. Não, tem que ir até para o seu empreendimento ganhar preço. Porque senão ele vai ganhar um preço natural ali da vizinhança. Não, se você vai mostrando infraestrutura, se ele vai sendo visto, ele vai ganhando um corpo de valorização de mercado muito maior. E aí, se você tem estoque também, o seu cliente que comprou tem que ser beneficiado, né? Vocês, ao final, vão ter muito mais valorização, tanto para quem comprou e para o seu estoque também, ok? Então, tem que fazer isso. Trabalhar a escassez, né? Mostrar publicamente a evolução das vendas, sempre, né? Um exemplo real, por exemplo, últimas 20 unidades nesta fase, lotes acabaram em 15 dias, vocês têm que ir mostrando mesmo. No dia lá do evento, filmar, mostrar as pessoas fazerem as rodadas de negócios durante o pré-aquecimento, né? Criar lá os almoços, os jantares, enviar os convites, isso tudo, né? Então, venda, minha gente, é uma fase assim muito estratégica e tem que ser feito de uma forma muito inteligente para proteger o caixa de vocês também, que senão vai ficar gastando muito em rodadas à toa, né? Tem que maximizar o lucro, tem que ir lá mesmo de porta a porta nas imobiliárias, o coordenador, falar do produto, levar o time para fazer treinamento 200 vezes, né? Porque a gente só vende o que conhece, então seus intermediadores têm que conhecer e têm que fazer marketing nos lugares estratégicos. Colocar onde ele vai atingir o público certo, ok? E lá na sua obra fazer uma boa comunicação visual. Já colocar os valores, as parcelas, né? Deixa isso lá na comunicação para a pessoa passar e falar: opa, cabe no meu bolso. Um QR Code gigante para a pessoa só bipar depois de ter esse sentimento de que cabe no bolso e já querer comprar, ok? Quem vende tudo de uma vez perde dinheiro. Perde mesmo. A não ser que você está querendo atingir outra coisa, que é um marketing. Ah, vendi 100%, mas não é bom para o seu negócio. Tem que ter ali uma segurança, né? Tem que segurar alguns lotes, porque senão você vai travar seu fluxo de caixa, ok? Vai deixar muito dinheiro na mesa, que é o que o pessoal fala de forma comum. Então, o segredo ele está no equilíbrio. Combinado, pessoal? Terminamos nossa aula. Aguardo vocês na próxima. Até. Tema bom, hein, minha gente? Vamos lá? Modelos de sociedade e captação de investidores em loteamentos. Necessário? Absurdo. Um loteamento ele exige
caixa, tempo e conhecimento. E a forma como você estrutura sua sociedade ou traz, pessoal, investidores pode acelerar seu trabalho ou travar o projeto. Combinados? Então, hoje nós vamos aqui falar na prática, né, os modelos que funcionam no mercado e como eles acontecem, evitando erros mais comuns e também os cuidados para não entrarmos em enrascada, que acontece muito, viu, minha gente? Primeiro que eu quero falar com vocês, sociedade entre donos de terreno e loteadores, ok? Como que funciona? O dono do terreno ele entra com uma área e o loteador ele assume o compromisso de aprovar, executar e vender o loteamento. No fim, ambos dividem ali os resultados. De modo geral é assim. Então, tem uma área avaliada num valor, o loteador ele vai bancar, né, a infraestrutura, o marketing, para ocorrer a venda como um todo. E aí a receita final prevista, né, eles vão retirar ali o lucro líquido e desse lucro líquido vai dividir 50% para cada um, né? Algumas vezes o loteador ele também entra com um valor, né? Ele tem lá, por exemplo, o bem e entra com um valor também, e depois, quando tiver o lucro líquido, né? Eles pagam esse valor que foi aportado lá e aí então divide-se o lucro líquido, tá? O erro mais comum, o dono do terreno querer receber dinheiro na frente, em vez de esperar o lucro. Não é no bruto, é no líquido, tá? Como que pode ser evitado? Contrato bem detalhado, com cláusula de saída, prazo de entrega e definição clara de responsabilidades, ok? Seguindo. Um outro tipo de contrato é a sociedade entre loteadores. Como que vai funcionar? Por exemplo, você tem dois ou mais empreendedores que se juntam para dividir riscos e somar forças. Pode ser capital, know-how ou vendas mais execução, por exemplo, né? Vamos pegar uma prática aí. Um loteador, ele tem 5 milhões de caixa, né? O outro tem estrutura de venda consolidada e equipe de campo, tem expertise, né? Eles abrem uma sociedade em CNPJ próprio de loteamento e dividem 60-40, ok? Erro comum: falta de governança. Os dois quererem decidir tudo. Não pode, minha gente. Tem que ter ali muito definido a função de cada um. Então, tem que ter ali acordo de sócios com cláusula de voto e papel de cada um. E muito importante isso, tá? Outro tipo de sociedade, sociedade com construtor ou incorporadora que seja, né? A construtora ela ancora o loteamento, comprando parte significativa ou reservando quadras para futuros empreendimentos, ok? Como que funciona na prática? O loteador fechou o contrato onde a construtora comprou 25% do estoque na largada. De forma resumida, a construtora ela foi um investidor, né? Isso vai garantir fluxo de caixa para bancar a infraestrutura sem precisar de banco, ok? Um erro: vender barato demais, né? Por exemplo, só para atrair construtora, porque aí os caras sabem que eles vão entrar como investidor, depois eles vão vender bem mais caro. Então, isso não é bom, né, pro loteador. Como que evita? Cláusulas e preços justos e negociar cláusulas de prazo de construção para não desvalorizar o bairro, né? Outro tipo de contrato, captação de investidores financeiros. Como que vai funcionar? Modelos reais que acontecem no mercado, né? Sociedade direta, um exemplo. O investidor entra como sócio no contrato social do empreendimento, lucro dividido conforme cotas, ok? Mútua com participação. Investidor empresta um valor, recebe 20% de juros em 36 meses. Um exemplo, mais participação extra se houver lucro acima do previsto. É uma prática, né? Para você captar ali investidores financeiros. Eles têm que sentir que tá ganhando, senão os caras não vai, lógico. Mas, só para vocês entenderem, vamos pegar um projeto aí, sei lá, de 8 milhões. Dois investidores vão colocar juntos 3 milhões em contrato de mútuo. Eles vão receber retorno em 30 meses, né? 22% líquido ao ano. Renovaram para outro projeto. Qual que é o erro mais comum? Prometer retorno fixo alto demais. Como que vocês evitam isso? Apresentar sempre 3 cenários: o pessimista, o realista e o otimista, tá? Tem que deixar isso tudo muito amarrado.
Estratégias práticas para captar investidor. Tem um material pronto, né? Tem um EVTR realista, planilha de DRE e cronograma físico-financeiro, tem a transparência, mostrar riscos, né? Tanto quanto ganhos, não só criar o mundo dourado, não, tem que falar a verdade mesmo. Investidor foge de conto de fadas e eles já é o negócio deles, né? Então eles já são acostumados. Quando você vem com só coisas boas, é muito distante da realidade de qualquer nicho. Eles sabem que ali é um conto de fadas, né? E não vão cair, não. É meio narniano. Vou dar um exemplo para vocês. Um loteador foi lá e mostrou o projeto com margem de 40% realista, captou em 60 dias. O outro que promete 100% em um ano vai estar lá até hoje, né? Um investidor sério não vai entender isso como realidade. Então, uma dica é fazer um pitch curto mesmo, ali de 5 minutos, e convidar para reunião mais detalhada, entendeu? Mostrar mesmo de forma revisada e séria tudo que vocês têm e bem planejada, né? Até porque se vocês não fizerem todos aqueles planejamentos que a gente já está conversando, independente de quem vai estar ali de mão dadas com vocês não vão ter um retorno positivo, né? E se for um cara que entende de negócio, ele nem vai dar a mão para vocês, tá bom? Então, sociedade, captação de investidores, ô pessoal, não é só sobre dinheiro, né? São sobre confiança, clareza e também muito importante a estrutura, tá? Então, quem mostra ali os números sólidos, entrega segurança jurídica e sabe dividir o risco, né? Nunca fica ali sem capital para tirar o projeto do papel, vai dar tudo certo. Então, o amador, ele pede dinheiro, o profissional, ele mostra a oportunidade. Então, tem uma diferença muito grande. Combinado? Terminamos nossa aula, aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau. Última aula da nossa sessão 1. Vamos seguindo? Vamos terminar ela assim com a cereja do bolo? Como que a gente faz aqui para estruturar o lucro em um loteamento? Vamos falar de margem, de prazo e estratégias. Combinado? Venham comigo. Primeira coisa, gente, vamos falar de margens reais de loteamento, o que é esperado? Loteamento pequeno, qual que é a margem líquida esperada? Entre ali a 20 a 30%, ok? Um loteamento médio, qual que é a margem líquida esperada? De 30 a 40%. De grande porte, na casa de 40 a 60%, dependendo do ciclo, ok? Falado de margens reais de loteamento, vamos pensar agora em tempo de retorno, o famoso ali payback, né? Ciclo de aprovação, a gente já conversou sobre isso. Vai levar de 12 a 24 meses. Ciclo de obras, de 12 a 18 meses. Lembrando, gente, quando vocês fazem a comercialização, ali o contrato, ele é muito mais, né? Ele tem ali 42, 48 meses, né? Mais o tempo que você pode utilizar pós, né, a finalização desse tempo estimado em contrato. Então, você tem muita coisa ali que é justamente para você ter o tempo de comercializar, de se organizar, né? E terminar a obra de acordo com o contrato de vocês. Mas o ciclo de obra mesmo, de execução, está ali na casa de 12 a 18 meses, talvez até um pouquinho mais, uns 24 meses, mas não deveria passar muito disso, não. Ciclo de venda vai estar entre 24 a 36 meses, ok? Então, você vai estar ali num total médio de 3 a 5 anos. Esse é o tempo que você vai ter ali, o tempo de retorno, que é o payback. Deixa eu engolir minha saliva. Quais que seriam ali as estratégias para aumentar o lucro de vocês? Primeiro, fase de venda. Segurar parte do estoque premium para a última etapa. Já conversamos sobre isso. Redução de custos, negociar infraestrutura em lote, planejar a drenagem com estudo detalhado para evitar retrabalho. Já falamos sobre isso também, tivemos aula específica sobre isso. Parcerias inteligentes, né? Fazer construtora como âncora, muito importante, e gestão financeira. Casar prazos de pagamento do terreno com um cronograma de venda. Gente, isso é tão importante quanto vocês beberem água todos os dias, tá? Erros que corroem a margem. Estourar prazo de aprovação. Subestimar custos invisíveis. Lembra? Conversamos entre 10% a 15%. Queimar estoque sem estratégia de fases. Porque depois você vai valorizando seu
seu bem ali e não vai ter mais o que fazer, já vendeu tudo com preço antes de estar valorizado. Não provisionar reserva de caixa para imprevistos, né? Isso tudo ali tem que ser evitado para vocês não corroerem a margem de lucro de vocês. Combinado? Então, pessoal, o loteamento é um dos negócios mais lucrativos do mercado imobiliário, mas só para quem sabe jogar o jogo com inteligência, né? Não basta ali abrir rua, vender lote. O que vai diferenciar o profissional, de fato, é a forma como ele estrutura o lucro, o planejamento, as margens, respeitando prazos e criando ali estratégias de valorização, tá bom? Então, essa é a cereja do bolo, né, que vai encerrar aqui a nossa primeira sessão do terreno até o nosso lucro real, até chegar lá no seu bolso. E aguardo vocês na nossa próxima sessão.